Olá, seja muito bem-vinda. Meu nome é Lúcia Petrucci de Mello e nesse vídeo eu vou apresentar dicas e orientações práticas para a mulherada de como enfrentar e reduzir o estresse no teu dia a dia. Então, se tu tem te sentido constantemente cansada, sobrecarregada, desmotivada com as tuas atividades e até certo ponto irritada ou impaciente com as pessoas do teu convívio, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender e que esse material pode ser extremamente importante para ti. Mas antes eu quero me apresentar, afinal de contas pode ser a primeira vez que você esteja me assistindo. Como eu disse, meu nome é Lúcia Petrucci de Mello, eu sou psicóloga, mestre em psicologia social. Por muitos anos eu trabalhei com gestão de pessoas, recursos humanos, fui gerente de recursos humanos, estive nesse mundo corporativo. Cheguei a ter uma consultoria própria, onde trabalhava com prestação de serviços também para organizações. Em 2016 aconteceu uma importante mudança na minha vida. Eu me tornei mãe. E em 2017 aconteceu uma segunda grande mudança na minha vida. Em função de uma oportunidade profissional do meu marido, nós nos mudamos para os Estados Unidos e hoje eu falo aqui contigo direto da Califórnia, onde hoje eu moro com a minha família. A chegada de um filho e a mudança de país foram dois grandes acontecimentos na minha vida que causaram verdadeiras revoluções nos meus planos, na forma como eu estava conduzindo a minha vida e exigiram transformações significativas que impactaram na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Depois de 2 anos me dedicando exclusivamente ao cuidado e atenção da minha família, já no novo país, e com a chegada da minha segunda filha, eu entendi que era hora de retomar a minha atividade profissional. Mas fazer o que eu estava fazendo antes no Brasil já não fazia o menor sentido, porque a minha vida aqui tinha mudado muito. As minhas necessidades tinham mudado muito, as minhas prioridades tinham mudado muito. E eu simplesmente não encontrava o que eu poderia fazer. Eu não estava conseguindo me encaixar profissionalmente no meu novo estilo de vida. E isso para mim foi uma crise muito significativa, muito forte, geradora de muito estresse, geradora de muita ansiedade e também de uma crise depressiva. Mas foi um acontecimento que impactou muito e que mudou significativamente o caminho da minha vida profissional. Porque eu resolvi juntar essa experiência pessoal com toda a experiência e vivência profissional que eu tinha tido até então, desenvolvendo e trabalhando com pessoas. E eu juntei essas duas experiências para construir o meu trabalho de mentoria de vida e carreira. Então, desde 2019, eu atuo como mentora de vida e carreira, ajudando outras pessoas a fazerem os seus processos de transformação de vida. E o mais interessante e curioso, e não foi algo que eu tive a pretensão de que fosse assim, mas naturalmente eu comecei a acompanhar e a atender muitas mulheres no meu novo trabalho. E isso me colocou em contato com uma realidade feminina que até então talvez eu achasse que fosse uma situação que eu tivesse experimentado. E que eu comecei a ver que na verdade era muito mais frequente entre todas as mulheres do que eu mesma imaginava. Nós mulheres passamos pelos nossos sofrimentos, pelas nossas crises, na maioria das vezes sozinhas. A gente acaba não compartilhando, ou muitas vezes a gente acaba não priorizando essas situações. E isso acaba gerando um desgaste emocional muito grande. E eu comecei a ver que muitas mulheres, ou a grande maioria das mulheres, estava sofrendo muito de estresse na sua vida, também por conta dessa falta de prioridade. E em função disso, eu comecei a pesquisar o assunto, né? E realmente vi na ciência, na literatura, em outros artigos, em materiais de especialistas que sim, as mulheres sofrem mais frequentemente de estresse do que os homens. E isso começou a se tornar mais presente e relevante no meu trabalho atual. Por isso eu estou fazendo este vídeo para tratar dessa temática. Como enfrentar e reduzir o estresse na sua vida. E eu quero falar diretamente para você, mulher. Porque sim, homens e mulheres sofrem de estresse. O estresse não é uma realidade exclusivamente feminina. Mas a causa do estresse entre homens e mulheres é diferente. E é sobre essas causas, mais comumente entre nós mulheres, que eu quero conversar. Por que nós mulheres somos mais estressadas que os homens? Ou formulando melhor essa pergunta, por que nós mulheres sofremos mais constantemente de estresse? Porque muitas vezes essa coisa de dizer que mulher estressada fica meio pejorativo, né? Como se nós fôssemos exageradas, como se nós fôssemos umas sofredoras. E isso não é verdade.
Nós sofremos mais constantemente por estresse por uma série de circunstâncias, inclusive em função de um papel social que a gente ocupa há milênios, né, há séculos na sociedade, que é o papel de cuidadora. A mulher sempre esteve à frente de assumir as responsabilidades pelo cuidado dos outros. Sempre esteve à frente das obrigações de cuidadora, tanto de filhos, mas também de membros da família, de pessoas idosas, de doentes. Essa função de cuidado sempre esteve historicamente mais presente nas obrigações femininas. Isso, com o passar dos anos, e especialmente já desde o século passado, onde uma série de movimentos vem sendo feito em relação aos direitos femininos, a participação da mulher em outras atividades sociais, que não só, né, essa de cuidadora, foi se somando também a essa de cuidadora. Então, nós estamos aí falando de 100 anos de uma sobrecarga de atividade nas nossas vidas, em que nós, na verdade, estamos acumulando cada vez mais atividades na nossa vida, mais obrigações, mais compartilhando novas responsabilidades que vão se somando, né, a uma carga daquilo tudo que nós já tínhamos. A gente não deixou, a mulher predominantemente não deixou de assumir o papel de cuidadora, ela somou também o papel de provedora, além de cuidadora. Isso é gerador de uma sobrecarga, isso é gerador de um volume intenso de atividade e, por consequência, de estresse. Por mais que a gente pudesse entrar aqui no mérito de que sim, homens estão assumindo cada vez mais responsabilidades, compartilhando cada vez mais responsabilidades com as mulheres, especialmente no que diz respeito ao âmbito familiar e doméstico, ainda assim, isso está longe de ser equilibrado. Isso está longe de ser uma realidade. Proporcionalmente, a mulher ainda assume a grande parte das responsabilidades familiares e domésticas e compartilha com os homens a responsabilidade de prover o lar, tendo que trabalhar fora, tendo as suas próprias atividades. Então, isso é gerador de uma sobrecarga. Mas ainda que a gente tenha esses elementos sociais que não devem ser ignorados, que devem ser compreendidos, ainda existe um outro elemento que é pessoal. O que as próprias pesquisas começaram a identificar? Porque nas últimas décadas, e com a soma desses papéis na rotina e na vida da mulher, começou a se desenhar a história da supermulher, né? Como se a mulher, por conseguir dar conta de todas essas atividades, de todas essas responsabilidades, ela assumisse um papel sobrenatural. Só que nós não somos sobrenaturais, nós somos humanas, né? E as pesquisas começaram, os especialistas começaram a pesquisar sobre, então quer dizer que mulheres que assumem mais responsabilidade e mais papéis na sociedade são mais estressadas do que outras. E a gente começa em algumas discussões do tipo, a mulher que é mãe é mais estressada que a mulher que não é mãe. A mulher que trabalha fora é mais estressada que a mulher que não trabalha fora. E isso, pasme, é uma mentira. O volume de atividades que tu assuma na tua vida não necessariamente é preditor de mais estresse. Eu não vou ser uma pessoa mais estressada se eu casar do que se eu ficar solteira. Eu não vou ser uma pessoa mais estressada se eu tiver filho ou se eu não tiver filho. Eu não vou ser uma pessoa mais estressada se eu trabalhar fora ou se eu não trabalhar fora. Se eu for dona de casa, se eu for do lar. Isso não é um preditor de estresse. Mas o quanto isso significa para a tua vida, o quanto essas atividades satisfazem as tuas necessidades pessoais e as tuas prioridades, sim. Isso vai ser preditor de estresse. Lúcia, fiquei confusa. Então, olha lá. Quando eu caso, quando a mulher casa por desejo, porque ela tá, né? Porque existe uma relação de amor, uma relação afetiva com aquela pessoa, existem sonhos e expectativas que a gente coloca em cima dessa relação.
quando a gente está realizada, feliz e satisfeita com essa relação, qualquer relação vai dar trabalho. Qualquer relação vão ter os seus pontos de discordância, vão ter os seus atritos, vão ter os seus momentos de DR, né? É praticamente impossível que num relacionamento não tenha isso. Mas precisa se sobressair a satisfação. Precisa se sobressair que por mais que tenhamos momentos de conflito numa relação conjugal, que ainda assim aquela relação me realiza, me satisfaz pessoalmente. Porque senão ela vai ser geradora de estresse. Por mais que ter filhos dê trabalho, a gente precisa estar satisfeita com o fato da nossa escolha, né? Porque, de novo, mesmo escolhendo ter filho, a gente tem muitas responsabilidades, dá muito trabalho, tu não dorme de noite, tu tem fases ao longo do desenvolvimento da criança, e depois vem a adolescência, vem preocupações que são naturais, e quando tu tem a decisão de ter um filho, vem no pacote, a gente não vai se desfazer disso, né? Mas quando tu tens um filho por vontade e decisão, tu assume essas responsabilidades com mais disposição. Logo, sofre menos de estresse. A mesma coisa em relação à nossa vida profissional. Quando nós estamos satisfeitos com o que a gente faz, quando o que a gente faz tem um senso de significado para nós, um senso de contribuição social, por mais que dê trabalho, por mais que exija acordar cedo, por mais que exija me deslocar muitas vezes mais do que 1 hora para chegar no meu lugar de trabalho, esse sacrifício, ele compensa, ele cansa, ele demanda esforço, mas ele não necessariamente gera estresse. Então, o estresse, ele está muito mais vinculado ao significado das atividades que a gente realiza do que necessariamente ao volume de atividades que a gente realiza. Portanto, mulherada, vamos acabar com essa história de achar que mulheres que não casam, não tem porque tá se estressando, porque tu chega em casa e não tem teu marido para te incomodar. Mas tu não tem filha, tua vida é muito mais fácil que a minha. Mas tu não trabalha fora, tua vida é muito mais fácil que a minha. E são crenças que alimentam e que, na verdade, criam ainda mais sobrecarga mental para nós, porque o estresse não está relacionado necessariamente ao volume das tuas atividades, mas ao quanto as tuas escolhas na vida, as decisões que tu assumiu, as decisões que tu tomou e as responsabilidades que tu assumiu estão te satisfazendo e te realizando. Do contrário, tu vai ser uma possível vítima do estresse. E isso é uma realidade muito mais presente na mulher do que no homem. Por quê? Porque aí a gente volta, né, no primeiro fator, porque o fator social se soma a tudo isso. E é um segundo elemento, porque nós mulheres, por termos essa prerrogativa de cuidadora, a gente tende a atender muito mais as necessidades dos outros do que as nossas próprias necessidades. Então a gente vive nesse bolo de atividades que não tá fazendo sentido pra gente, que não tá realizando e te deixando feliz, mas tu mantém ele em pró ou para garantir o sustento, ou para garantir a felicidade, ou para garantir a harmonia, ou para garantir o cuidado, para garantir que tu tá provendo para os outros. E as mulheres nunca estão atendendo ou olhando para as suas necessidades, porque afinal de contas, aí depois vem a culpa de deixar o filho na escola, a culpa de não estar presente não sei aonde, a culpa de não entregar o relatório no dia porque teve um problema em casa, a culpa de chegar em casa e não arrumar a casa porque ficou o dia inteiro fora, a culpa. Então, todos esses elementos acabam sendo muito mais frequentes na vida da mulher do que nos homens. E por isso que nós, mulheres, sofremos mais frequentemente de estresse do que os homens. De novo, homens, não estou invalidando o estresse masculino, mas hoje aqui eu tô conversando com a mulherada. E a gente precisa entender as causas do nosso estresse. Porque se tu tá me acompanhando agora aqui no vídeo, provavelmente é porque essa é uma temática que te interessa. E que provavelmente tu sofra constantemente de estresse. E que talvez, muitas vezes, tu te responsabiliza ou tu te sente incapaz de sair desse lugar de estresse. Que a gente não sabe como sair disso, né? E isso acaba sendo gerador de mais estresse, de mais ansiedade e inclusive de depressão, porque isso é um outro elemento muito presente no universo feminino. As mulheres são muito mais suscetíveis a desenvolver ansiedade e depressão do que homens. E a ansiedade e a depressão são quadros agravantes, muitas vezes, do próprio estresse. Então vejam a bola de neve que vai se formando em cima disso. Porque o estresse tira a nossa felicidade, o estresse tira os nossos desejos,
o estresse tira os nossos sonhos, o estresse tira a nossa essência. E por isso que ele acaba gerando mais ansiedade, por isso que ele acaba gerando depressão. Viver constantemente em estresse é extremamente adoecedor. Por mais que o estresse tenha um papel importante na nossa vida, porque o estresse, ele é como se fosse uma luzinha, né, de alerta. Imagina que você está num ambiente e que de repente eu tenho aqui pela casa sensores de fumaça, por exemplo. Então eu estou aqui fazendo esse material, gravando esse vídeo e daqui a pouco dispara o alarme de incêndio. Mesmo que aqui no meu ambiente ele pareça estar todo controlado, se soou o alarme de incêndio é porque em algum lugar na minha casa está dando algum problema. Então seria negligente, né, da minha parte se eu ignorasse o alarme e continuasse fazendo o que eu estou fazendo. O estresse ele funciona como o nosso alarme de incêndio. Se a gente começa a ficar estressado é porque alguma coisa na nossa vida não vai bem. E os sinais e os sintomas de estresse os mais comuns quais são? Insônia, irritabilidade, alterações alimentares. Então, algumas pessoas, algumas mulheres comem mais do que o seu normal, algumas comem menos, perdem o apetite. A fadiga e o cansaço, essa sensação de que mesmo que tu tenha dormido, tu não descansou, e muitas vezes porque o sono também não é um sono revigorante, né? Ele é um sono carregado de preocupação, ele muitas vezes, a gente sofre de insônia e logo também a gente não consegue descansar e vem o cansaço. Preocupações excessivas, porque tá constantemente num estado de alerta e de que parece que a todo momento algum perigo, alguma situação pode acontecer e ser um risco para tua vida. O corpo, né? No corpo a gente sente, muitas pessoas sentem dor de cabeça, dores musculares, porque a gente fica tenso, afinal de contas é um estado de alerta. Tá? Então, as consequências desses sinais e desses sintomas, quando a gente fica convivendo com eles por tempo indeterminado, por tempo prolongado, vão agravando ainda mais o nosso quadro de estresse. Não é para o meu alarme de incêndio ficar tocando aqui o dia inteiro, né? É para ele tocar, dar o alarme de que alguma coisa não vai bem, eu procurar onde é que tá o problema e eu resolver o problema. Eu tirar a panela do fogo que eu esqueci, eu colocar embaixo da água alguma coisa que eu preciso abafar o calor, né? Ou que eu preciso desligar algum equipamento que eu esqueci ligado. Quando o alarme de incêndio toca, ele me chama para ação. E da mesma forma o estresse. Quando o alarme desses sintomas e desses sinais soa no nosso corpo, é porque a gente precisa parar, olhar e revisar. Se a gente negligencia por tempo prolongado isso, a gente corre o risco de se expor ainda mais a quadros de ansiedade e de depressão, né? Essa observação, essa auto-observação, ela é extremamente importante. E, infelizmente, eu vou voltar no que eu estava falando ontem dos elementos que provocam mais estresse nas mulheres. O que acontece? A grande maioria das mulheres negligencia esses sinais e esses sintomas. Por quê? Porque ela não coloca suas necessidades em primeiro lugar. Então, ela vai empurrando com a barriga esse problema, né? Só que uma hora o preço vem. Uma hora o custo disso fica muito caro, porque quando ela vê, ela tá perdendo a essência da sua vida, ela tá abandonando os seus sonhos, ela tá abrindo mão da sua felicidade, ela tá abrindo mão dos seus desejos e ela começa a achar então que na verdade essas coisas não têm mais valor. E ela se questiona também qual é o valor disso. Qual foi o ônus que ela ganhou quando ela decidiu ter uma família, ou quando ela decidiu investir nessa carreira, ou quando ela decidiu abandonar determinadas coisas, abrir mão, fazer escolhas, né? Essas são consequências na vida e que eu vejo conversando com dezenas de mulheres na minha atividade profissional, eu vejo isso com muita frequência. Você veja bem, a nossa vida é feita de diversos elementos que nutrem o nosso bem-estar. Essa sensação de felicidade ou de realização, ela não vem de uma única fonte de satisfação na nossa vida. Diversas fontes de satisfação, diversas áreas da nossa vida são fontes de satisfação e de realização e de promoção do nosso bem-estar. Então, por exemplo, a nossa carreira, né, a nossa atividade profissional é uma fonte de realização pessoal, onde a gente se sente contribuindo, fazendo a diferença em alguma área da sociedade,
né? A nossa saúde física é importante, né? Ninguém consegue manter uma vida disposta e realizar os seus planos, os seus objetivos, os seus desejos de vida, estando doente e acamado. A gente sabe que o nosso corpo físico precisa estar em dia, né? Para que a gente tenha energia de executar as coisas que a gente busca para a nossa vida. A nossa saúde emocional é importante. É um conjunto de coisas. Os nossos relacionamentos são importantes. Nossos relacionamentos conjugais, os nossos relacionamentos de amizade, os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos profissionais. Todos os tipos de relacionamentos são importantes porque nutrem também a nossa vida, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa dessa troca e dessa interação. Bons relacionamentos nutrem positivamente a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, assim como relacionamentos tóxicos nos levam, né, para sérios problemas também de autoimagem, de autoestima, de possibilidades. Sentido de vida. Sentido de vida é outra coisa importante que nutre o nosso bem-estar. Quando a gente vive com algum sentido, e eu não estou falando necessariamente de questões religiosas, pode ser também por questões religiosas, mas às vezes é simplesmente entender que a minha contribuição dentro da minha família, ou dentro do meu trabalho, ele tem um sentido. Eu não estou executando as coisas no piloto automático, ou a sensação de que se eu estou aqui ou se eu não estou aqui não faz a menor diferença, né? Como é que eu contribuo? Esse é o meu jeito, esse é o meu valor. Isso também acrescenta. E as nossas atividades de lazer, os momentos que a gente relaxa, os momentos que a gente gosta de curtir, nos lugares que a gente gosta de frequentar, né? Nas coisas que a gente gosta de fazer, de conhecer lugares, ou de ver filmes, ou de assistir coisas, ou de estar em lugares, ou de sair para o campo, sair para a praia, o nosso lazer. Então, todas essas áreas, elas são importantes e elas nutrem o nosso bem-estar. Normalmente, quando a gente entra em crise com algum problema na vida, alguma dessas áreas, né, tá demandando mais atenção. E eu compartilhei com vocês na minha apresentação que quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive um momento em que eu tive uma crise de carreira. Agora, o que eu vou fazer? Para que caminho eu vou tomar? O que vai ser de mim a partir de agora? Né? E quando a gente tá com alguma dessas áreas que eu compartilhei com vocês, quando alguma dessas áreas não tá muito bem, a gente tende a colocar todo o nosso foco e atenção nela. Quando o nosso casamento tá em crise, ou quando o nosso relacionamento tá em crise, né, a gente tende a colocar toda a nossa energia naquilo, nossos pensamentos. E quando eu digo a nossa energia, nossos pensamentos, nossas preocupações, né? Nossa ansiedade, a gente quer antecipar o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o nosso controle para as coisas acontecerem desse jeito ou não. E o que acontece é que a gente acaba negligenciando todas as outras áreas da vida. Então vamos pegar esse exemplo do relacionamento, né? Então uma mulher que está com problema no seu relacionamento, ela normalmente está sofrendo com aquilo. E aí ela começa a negligenciar o seu autocuidado com a sua saúde física, ela desregula a alimentação, se daqui a pouco ela deixa de fazer alguma atividade física, porque ela fica mais em casa, porque ela não tá disposta. Ela começa, obviamente, a se sentir mais triste, e muitas vezes ela começa a se isolar, ela começa a não se relacionar com pessoas que fazem bem para ela ou que faziam bem para ela, porque ela tá num estado emocional e que daqui a pouco, né, ela tá com um problema conjugal e ela tá se isolando de pessoas que poderiam ajudá-la. Ela começa a não se desempenhar tão bem no trabalho, não se importar tanto com as coisas, se as coisas vão bem, se as coisas vão mal, ela já não faz mais as suas atividades de lazer e ela vai perdendo esse sentido de vida. Então, todas as outras áreas, que são áreas importantes para nutrir, para dar força e energia para que ela consiga enfrentar o problema do relacionamento ou o problema em qualquer outra área da sua vida, né? Ela não vai ter de onde tirar essa energia. Veja bem, é que nem combustível. Não adianta a gente querer ficar rodando com o carro e esquecer de botar gasolina, né? Se você tá indo para suas férias na praia e você tem que rodar aí 400 quilômetros, um tanque talvez não seja o suficiente, né? Você vai ter que fazer uma parada e reabastecer, porque precisa de energia para movimentar o carro. Assim é a nossa vida também. A gente precisa, especialmente nos momentos críticos, nos momentos difíceis, ou onde alguma área da nossa vida apresentar alguma dificuldade, a gente precisa ter energia para solucionar o problema. Quer ver uma curiosidade que eu vou compartilhar contigo? Uma das questões que o estresse provoca no nosso corpo é uma descarga hormonal.
Uma descarga hormonal que imunda literalmente o nosso cérebro. Quando o nosso cérebro fica inundado por esses hormônios provocados pelo estresse, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade analítica naturalmente diminui. Então, a gente fica com dificuldade de tomar decisões, a gente fica com dificuldade de pensar racionalmente e analiticamente, né? Ponderar de forma mais neutra os acontecimentos na nossa vida. Só que a gente só baixa os níveis de estresse, a gente só baixa os hormônios do estresse quando a gente promove certos movimentos ou certas atividades na nossa vida que vão baixar essa tensão. É que nem a gente abrir o ralo de uma banheira. A tua banheira tá enchendo de água e chega um ponto que tu tem que desligar a torneira, porque senão ela vai transbordar. E se tu tiver passado do ponto, desligou a torneira, tu vai ter que abrir o ralo para alguma coisa daquela água começar a sair, né? Porque senão tu não vai conseguir entrar na banheira, porque senão ela vai transbordar. Então, assim, essa água da banheira é como se fossem os nossos hormônios. E todas essas atividades que eu falei para vocês, o nosso cuidado com a saúde física, emocional, relacionamentos, carreira, lazer, né? Eles vão equilibrando essa água da banheira. Quando a gente abre mão, quando a gente esquece, quando a gente negligencia, quando a gente leva uma vida sedentária, quando a gente não se preocupa com os nossos relacionamentos, quando a gente se desinteressa pela nossa carreira, é como se tu tivesse colocado tampão na tua banheira e essa água não tem para onde evacuar, ela começa a transbordar. E aí o estresse começa a tomar conta da tua vida. Ele começa a dominar a tua vida, ele começa a ser constante e, obviamente, ele começa a atrapalhar o fluxo das tuas atividades, porque tu já não faz as coisas com prazer, porque tu já não consegue ver sentido, tu já não sabe mais nem por que tu tá fazendo aquilo, né? Tu não é mais feliz e realizado. Por isso, veja bem, eu te disse lá no início do vídeo que eu te traria orientações e dicas práticas de como reduzir o estresse do teu dia a dia. A primeira dica prática que eu vou te dar é: esteja atenta a todas essas áreas da tua vida. A forma como tu tá conduzindo a tua rotina, as atividades que tu tem feito e principalmente as atividades que tu tem deixado de fazer, são justamente as atividades mais importantes para te ajudar no combate do estresse. É sim fazer alguma atividade física regularmente, é sim poder fazer coisas que tu gosta e colocar na tua rotina isso, priorizar as tuas necessidades, priorizar o que é mais importante para ti, aprender a dizer não muitas vezes, porque as nossas necessidades não são menos importantes do que as necessidades dos outros. E mesmo que tu seja responsável por muitas pessoas e pelo cuidado de outras pessoas, é imprescindível que tu esteja bem, porque senão tu também não vai ser capaz de cuidar dos outros. Nós não somos máquinas. Uma hora a gente pifa. E aí, se nós somos uma fonte importante de cuidado, uma família, de outras pessoas, de crianças, de adultos, de idosos, não interessa de quem, é importante que tu esteja bem. Para que tu esteja bem, é importante que tu cuide de ti e que tu entenda essas atividades não como frufruzice, né? Frufruzice, eu não sei se, né, se em todos os lugares se entende essa expressão, mas achar que essas coisas são supérfluas, achar que essas coisas são só para quem tem tempo, achar que essas coisas são só para quem tem a vida ganha ou para quem tem a vida mansa, é equivocado isso. Né? Você é tão merecedora de ter o teu tempo, de fazer o teu cuidado. Quantas mulheres eu conversei que simplesmente começaram a se esquecer de coisas de autocuidado, de simples fato de fazer a mão, de fazer o cabelo, de fazer uma depilação, né? E achar que isso era supérfluo e que na verdade não tinha tempo para isso. O tempo a gente tem. A gente precisa dizer não para coisas para a gente poder dizer sim para outras. E a maioria das vezes, o mais difícil está justamente em colocar esses limites e respeitar os nossos próprios limites. Porque muitas vezes nós damos, né? E a gente já extrapolou o nosso limite, a nossa capacidade de doação, e a gente não respeita isso. Quando a gente diz não, a gente coloca limites nas relações, a gente coloca limite no tempo, né? E a gente coloca e a gente reforça o nosso respeito próprio.
Então, dizer não é um exercício extremamente importante para quem está buscando reduzir os seus níveis de estresse. Outra coisa tão importante também para quem está buscando reduzir os seus níveis de estresse é pensar mais na qualidade do que na quantidade das suas atividades. Então, é uma sugestão que eu já dei para muitas mulheres com quem eu conversei. Faz uma listinha de todas as responsabilidades que tu tem hoje na tua semana, né? Quais não estão mais fazendo sentido para ti? O que que tu deseja não fazer mais? O que que tu deseja fazer melhor? E comece a substituir. Isso aqui eu não vou fazer mais. Se alguém pode fazer, se alguém pode assumir, ou simplesmente renunciar àquilo. A gente não precisa ter tudo a todo momento. Porque se outras coisas são mais importantes para ti, agora é para elas que você precisa olhar. Mas olhar para a tua rotina, identificar coisas que não estão fazendo mais sentido para ti, em prol de outras que tu tá abrindo mão e que são extremamente importantes, ajuda muito na redução de estresse. Outra atividade ou outro comportamento, não é nem atividade, é outro comportamento super importante na redução do estresse, é o que a gente chama de supressão de atividades concomitantes. Quando a gente tem 10 coisas para fazer, a gente não pode ter a pretensão de querer fazer as 10 ao mesmo tempo. As coisas vão ter que esperar. A gente, assim como é importante dizer não algumas vezes, é importante dizer espera, né? Porque agora eu vou fazer A, B e C. Né? E isso é extremamente libertador, porque isso alivia a carga mental, né? Porque o que é a sobrecarga mental? É exatamente esse acúmulo, né, de atividades que a gente fica remoendo mentalmente, se cobrando mentalmente, mas com dificuldade de executar. Porque a gente fica pensando, tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer mais aquilo outro, eu tenho que fazer X coisas, mas eu fico mais apreensiva com o tanto de coisa que eu tenho para fazer e não consigo executar. Então, ter um lugar, pode ser no celular, pode ser num papelzinho, numa agenda, né, onde tu liste tudo o que precisa acontecer, porque aí tu tira da tua cabeça e tu deposita em algum lugar, tu não fica contando exclusivamente de tu lembrar disso, porque isso também é uma coisa que gera sobrecarga mental, a gente fica repassando na cabeça porque não quer esquecer, tu não precisa fazer isso, coloca em algum lugar que tu alivia essa tensão, e vai fazendo uma coisa de cada vez, se propõe a fazer apenas uma coisa de cada vez, né? Porque aí tu vai vendo as coisas acontecerem e isso naturalmente vai dando alívio, vai dizendo, é possível, né? É possível, né? Eu consigo, porque eu vou fazendo uma coisa de cada vez. E suporte, porque a gente não precisa estar fazendo isso sozinha, a gente não precisa passar por tudo isso sozinha, a gente não precisa bater no peito e dizer que nós somos supermulheres, porque nós não somos. E existem dois tipos de suporte, existem os suportes emocionais, que são aquelas pessoas com quem a gente pode recorrer e descarregar o nosso emocional, né? Falar abertamente e livremente o que a gente está sentindo, o que a gente não está sentindo, porque vão acolher os nossos sentimentos. E existem também aquelas pessoas que vão nos ajudar a resolver as situações difíceis que a gente está passando de forma prática, né? Pessoas que vão nos dar orientações que vão fazer diferença na tua vida, pessoas que vão dar sugestões que vão daqui a pouco fazer tu pensar de um outro jeito e tentar de uma outra maneira, já que de determinado jeito está te causando sofrimento, que vão te dar alternativas, né? Pode ver que tu não precisa dar conta de tudo sozinho. Às vezes existem soluções, né, que podem ser interessantes para ti. Só que tu só vai ter acesso a essas soluções quando tu te permitir conversar com outras pessoas, expor os teus problemas para outras pessoas, né, e que elas possam te ajudar. Isso a gente precisa estar aberta. Porque nós mulheres sofremos muito de autocrítica. E a autocrítica é aquela coisa de que nós temos que ser perfeitas, que a gente tem que fazer certo desde o início, de que nós não podemos errar. E isso também é gerador de estresse. Porque nós não somos infalíveis, nós não somos perfeitas, e vamos deixar isso aqui só entre nós, porque os maridos não precisam ficar sabendo. Mas nós não somos perfeitas, nós vamos errar, e tá tudo bem. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende coisas novas na medida que a gente também erra e fracassa. E a gente pode buscar essa ajuda, a gente pode compartilhar e levar a sério essas nossas necessidades. Atenção! Vamos terminar com essa ideia de dizer que mulher é mais estressada de uma forma pejorativa,
como se nós fôssemos mais mimizentas, mais reclamonas, mais sensíveis. Ah, a mulher é mais estressada porque ela é mais sensível, mais mimizenta. Não, a mulher é mais estressada porque existe toda uma sobrecarga, porque existe toda uma realidade social e existe também toda uma autocrítica que pesa na gente. E a gente precisa ter consciência disso para se libertar literalmente dessas amarras, para se libertar dessas correntes, porque nós podemos sim viver uma vida feliz e realizada. Nós podemos sim ter muitas atividades e não necessariamente viver estressada por causa disso. Mas nem sempre é fácil fazer isso, e realmente não é. Uma das coisas que eu mais falo para os meus clientes e para as pessoas com quem eu trabalho é: mudar dá trabalho. Mudar exige energia. E muitas vezes a gente até sabe o que precisa fazer, mas a gente ainda assim não consegue. Então, se tu ficou comigo até agora, é porque muito provavelmente o estresse é uma realidade na tua vida. Muito provavelmente tu tem sofrido com o estresse constantemente ou muito frequentemente. Daqui a pouco tu diz, ah, eu tenho momentos que parece que vai melhorar, mas logo isso volta. E isso de alguma forma tá prejudicando e comprometendo a tua vida. Tá comprometendo os teus desejos, a tua vontade de realizar as coisas, a tua felicidade. E não é assim que tu deseja e não é assim que tu merece viver. Então, eu quero conversar contigo sobre um material chamado Livre, Leve e Solta. A partir de tudo isso que eu falei com vocês e de todas essas conversas com dezenas de mulheres que eu venho realizando nos últimos 2 anos, e que eu tenho percebido o quanto o estresse é prejudicial na vida da mulher, compromete a qualidade de vida, compromete o seu senso de realização, eu desenvolvi um guia prático de gestão de estresse para mulheres. Sim, porque o estresse da mulher é diferente do estresse do homem. As dificuldades que nós temos para reduzir o estresse são muito peculiares nossas também. E eu acho que a gente precisa de um material onde a gente se sinta representada, né? Sinta que tem a nossa cara, que nos entende. E o guia prático que eu chamo de mais livre, leve e solta é justamente para te promover e para te mostrar passo a passo como que tu pode fazer para diminuir o teu nível de estresse e aumentar a tua qualidade de vida. Lúcia, que demais! Né? É um material e aí eu tenho acesso a esse guia e eu sigo um passo a passo, mas não é só isso. Por quê? Porque não é fácil a gente colocar em prática todas essas coisas. E o meu desejo não é simplesmente que tu adquira o material e resolva a tua vida. A minha intenção é transformar a tua vida, é mudar realmente o teu estilo de vida hoje. É te tirar desse nível de estresse, é te tirar dessa constância de estresse, é te tirar dessa vida estressada. Por isso, eu não quero só te oferecer esse material. Eu quero garantir que ao adquirir o material, tu vai colocar ele na tua vida. E eu quero literalmente te dar a mão para te ajudar com eventuais dificuldades que tu tenha. Para estar ali junto contigo, te dando esse suporte, te mostrando que tu pode. Né? Que talvez em alguns pontos sejam difíceis e te mostrando alternativas, né? E te deixando ser mais leve na forma de executar ele, te mostrando formas de executar ele mais leve. Por isso, eu vou te oferecer 2 bônus adicionais. O primeiro bônus é justamente uma comunidade, é um canal de comunicação direto comigo, para que todas as pessoas que estão, né, aplicando o livre, leve e solto na sua vida, possam tirar suas dúvidas, colocar as suas dificuldades, receber orientações e sugestões num espaço exclusivo, né? Porque todo mundo está em busca de um mesmo objetivo. Todas as mulheres que adquirem esse material estão em busca de um mesmo objetivo: reduzir os seus níveis de estresse e viver com mais qualidade de vida. Viver mais livre, leve e solta. Então ali é um espaço de troca, é um espaço de comunhão, é um espaço de aprender junto, é um espaço de errar, de acertar e errar, de tentar de novo, de melhorar, é um espaço de sucesso, é um espaço de ver possibilidades, é um espaço de inspiração. Além disso, eu também vou te oferecer um teste de satisfação com a vida pessoal e profissional. O que é esse teste? Como eu disse aqui para vocês, são muitos os elementos que podem estar provocando estresse na sua vida. E cada história é única, né? Então não existe uma fórmula mágica. E por eu acreditar que não existe uma fórmula mágica, esse teste ele permite
e tu vai responder, que eu olhe para os resultados do teu teste e diga assim, quais são as áreas da tua vida que estão mais comprometidas ou impedindo a tua satisfação pessoal e profissional, para te ajudar a impulsionar movimentos para te tirar dessa situação de estresse. Então, tu responde o teste e tu ganha 1 hora de consultoria comigo para a gente discutir os resultados do teu teste, para eu te mostrar essas áreas, para eu te mostrar como que na tua vida, né, que tu pode sair disso e que isso acrescente a todo o material que tá no guia. Então, é como se tu ainda ganhasse uma parte bem personalizada, né, bem exclusiva para tua situação, para que isso acrescente no teu trabalho de movimento e que tu ganhe ainda mais qualidade de vida e que tu sinta ainda mais os resultados dessa mudança e do impacto dessa mudança na tua vida. Então, ao adquirir o Livre, Leve e Solta, ao adquirir o Guia de Gestão de Estresse para Mulheres, tu ganha ainda 2 bônus. A comunidade e esse teste com 1 hora de consultoria comigo para a gente discutir o teu caso e a tua situação. Poxa, Lúcia, que bacana! Não existe nada em termos de gestão de estresse semelhante a isso que eu estou te oferecendo, né? E voltado para um público, né? Voltado para nós mulheres. Não é um livro, é um guia, né? Tu não vai adquirir um material para aprender teorias sobre o estresse, porque não é esse o teu objetivo. O teu objetivo é eliminar o estresse na tua vida, o teu objetivo é reduzir o estresse na tua vida, o teu objetivo é viver uma vida livre, leve e solta, e é isso que eu quero te proporcionar. Por isso, o valor de investimento desse material, ele é muito simbólico comparado ao ganho e ao impacto que ele pode promover na tua vida. Um valor à vista de R$ 29,90. Um acesso a um canal direto comigo para dúvidas, esclarecimentos, motivação, impulsionamento e um teste para te falar de como é que tá o teu momento de vida e como que tá a tua satisfação pessoal e profissional a custo zero. Eu tenho tanta segurança de que esse material ele pode promover um impacto muito significativo na tua vida, que eu ofereço uma garantia de 100% de retorno. Ou seja, esse processo, eu considero que tu começa a sentir os benefícios e as mudanças na tua vida em 15 dias. Realizando as atividades propostas no guia, realizando o teste, a gente tendo essa conversa, né? Usando desse espaço para dúvidas, para esclarecimentos, para ajuda, para que tu realmente execute isso na tua vida, eu tenho segurança de que em 2 semanas, 15 dias, tu já é capaz de sentir os benefícios de transformação no teu dia a dia. Tu já é capaz de sentir a redução, os teus níveis de estresse reduzidos. Eu tenho tanta segurança disso que eu te garanto que se tu adquirir esse material, seguir os passos, conversar comigo, praticar isso na tua vida e não acontecer essa mudança, eu te devolvo 100% do valor, porque eu não estou interessada no meu ganho financeiro. Não é esse meu principal objetivo, não é esse meu principal propósito com o meu trabalho. O meu principal propósito é o impacto que ele pode gerar na vida das pessoas. E se por qualquer razão esse material não te ajudou como ele deveria te ajudar, tu recebe 100% do valor de volta, sem nenhum questionamento. Mas eu tenho certeza e eu te convido a experimentar. Eu te convido a investir em ti, porque adquirir esse material não é simplesmente uma compra material, né? É um investimento no teu bem-estar, é um investimento na tua qualidade de vida, é um investimento nos teus sonhos, é um investimento nos teus objetivos, na tua realização, porque tu merece viver uma vida feliz e realizada, e o estresse está te tirando isso, e eu quero te ajudar a sair dessa situação. O link para adquirir ou para ter mais informações ainda, além do que eu já falei aqui sobre o material, eu vou deixar aqui no link de descrição desse vídeo para que tu possa entrar. Vai ser um prazer te encontrar do lado de lá e te ajudar nessa jornada de mudança e transformação que tu merece. Se esse material te ajudou, encaminha para mais pessoas, encaminha para outras mulheres, multiplica essa possibilidade, mostra que tem essa possibilidade, porque o meu objetivo é atingir e realmente revolucionar
a vida do máximo de mulheres possíveis, porque nós não merecemos viver constantemente estressadas, nós não merecemos viver constantemente cansadas, sobrecarregadas, frustradas, desmotivadas, né? A gente precisa viver uma vida, nós merecemos viver uma vida feliz e realizada. Muito obrigada pela tua companhia até aqui, para quem ficou até o final desse vídeo, foi um prazer estar aqui e poder compartilhar esse conhecimento e esse material, e eu te espero do lado de lá, porque esse aqui foi só o começo da tua mudança.